Olá, boa tarde, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo de papo terapia. Porque conversar também é uma terapia, né? Essa troca de experiência e, como eu falo, tudo que a gente puder agregar na vida dos outros, de alguma forma ajudar elas, é uma forma de terapia, né? Hoje eu quero falar sobre conselhos que eu queria ter ouvido mais cedo, só que nunca ninguém falou. Porque assim, as pessoas. É muito fácil te criticar, é muito fácil apontar seus erros, é muito fácil falar de você mal, né? A maioria das vezes. Mas é raro as pessoas que vêm e falam coisas boas, coisas que agregam na sua vida, coisas que te fazem refletir e crescer. Por exemplo, quando as pessoas erram, elas não procuram falar para as pessoas, ó, oh, não vai por esse caminho, que esse caminho vai dar bosta. Não, elas esperam você errar e depois falam mal de você, te apontam, entendeu? E muitas pessoas também não gostam de ouvir a verdade, né? Muitas pessoas, elas erram, elas sabem que errou e acham que ninguém tem que criticar e falar nada para elas. E essas pessoas, assim como eu era orgulhosa, a gente quebra muita cara até poder prestar atenção e ver que nem todo mundo quer o nosso mal, entendeu? E então esses são os conselhos que eu tenho para dar, tá? O primeiro é: nunca fale que eu te amo se não for verdade. As pessoas têm a mania de ficar falando eu te amo para tudo, para todos, para qualquer pessoa, e eu te amo virou uma palavra banalizada, né? Às vezes a pessoa ferra com você, fode seu psicológico, ou te trai, ou qualquer coisa assim, e depois vem falar eu te amo. Gente, quem ama, ela não machuca. Quem ama, amar primeiro é uma escolha. E quando ela escolhe te amar, ela escolhe não te machucar. Um erro ou outro pode acontecer sim, tá? Mas é erros que são coisas normais do ser humano. Agora tem certo tipo de erro que não é uma simples palavra eu te amo que vai resolver, entendeu? Então, assim, você presta atenção no que você vai fazer. Quando você amar uma pessoa de verdade, você usa essa palavra, usa com sabedoria e responsabilidade. A segunda é: não conheça as pessoas pela boca dos outros. Por exemplo, cada um vai te ver de alguma forma, né? Para uns você vai ser legal, para outros você vai ser chata, para outros você nem fede nem cheira, é sem tempero nenhum. E assim, cada um vai te ver de alguma forma, né? E cada um vai falar de você de alguma forma, assim, alguma maneira que eles olham para você e te enxergam. Então, assim, antes de você julgar a pessoa, tenha no mínimo um pouquinho de convivência com ela, tá? Porque aí você tira suas próprias conclusões. Esse negócio da gente odiar uma pessoa só porque outra pessoa odeia, depois você vê essa pessoa que tanto falou mal, é a primeira a estar lá andando junto, não existe, né? E amar também, né? Gostar também. Tem umas pessoas que elas são, na frente das outras, elas são totalmente sociáveis. Elas são aquelas pessoas que sempre tem gente em volta, sempre tem gente que gosta, sempre isso, sempre aquilo, falando bem. E quando você vai ver, essa pessoa não tem caráter nenhum. E essas pessoas são as que mais vivem rodeadas de pessoas, tá? Então, assim, você nunca goste ou odeie uma pessoa pela boca de outras pessoas. Outra coisa, seja sempre humilde. A humildade, ela cabe em qualquer lugar. A gente, né, tem que aprender que a gente não tem Jesus na barriga. A gente não tem um salvador da pátria dentro do nosso útero, né? E assim, você tem que ser humilde. Por quê? Porque a humildade diz mais sobre o caráter, né? Por exemplo, tem pessoas que acham que tem a... Ó, se eu for entrar nesse assunto, tem pessoas que acham que só porque tem alguma coisa melhor, que foi para alguns lugares melhores, come coisa melhor, na cabeça delas,
elas são elevadas, são mais sortudas, elas são que trabalham mais, que tem mais sorte, que isso e aquilo, e se sente de um jeito ou de outro superior a você. Ela se sente superior no jeito de falar, no jeito de demonstrar, no jeito de excluir você, né? Porque assim, as pessoas acham que não muda, mas elas mudam sim, entendeu? Elas começam a achar que tá num patamar a mais que o seu e elas começam a se engrandecer em coisas terrenas. Porque assim, gente, isso daqui no mundo, isso daqui, tudo que a gente vive, a gente vai morrer e vai deixar tudo aí. Então, assim, a gente esquece que a gente não é julgado pelas coisas que a gente tem, mas sim pelas coisas que a gente faz. Então, assim, eu, por exemplo, não me iludo com pessoas que têm ou vivem ou ganharam coisas que na cabeça delas é o que elas queriam, é sempre melhor, entendeu? Eu não me iludo com isso e vindo, né, nesse embalo, gente, desculpa, porque eu escrevi aqui para não perder, porque é muito conselho, né? Os conselhos que eu queria ter ouvido, só que de cabeça a gente não lembra, né? Errar é humano, né? Errar é humano. Nós todos, a gente, para evoluir, a gente tem que errar, né? E assim, esses erros, a gente tem escolhas de aprender com eles e escolhas de continuar cometendo eles, né? Só que assim, quando você é adolescente, você costuma errar bastante, porque a gente, quando é adolescente, a gente acha que a gente tá certo, o mundo tá errado e a gente vai mudar o mundo, né? O certo seria isso, né? Porque assim, a gente vem com aquela vontade, aquela garra, aquela disposição de enfrentar o mundo, de é como a gente quer que seja e pronto, e acabou. E com o passar do tempo a gente vê que não é assim, né? E isso desanima muito a gente, né? A gente fica desanimado, a gente fica sobrecarregado. As pessoas, elas colocam na nossa vida, em cima da gente, frustrações dela, colocam um peso que não é da gente, né? E a gente costuma levar esse peso e a gente pega e se retrai, né? E tenta sempre se encaixar num padrãozinho, porque as pessoas acham que é sempre um padrão específico. Tipo assim, seja safado, mas seja por debaixo dos panos. Trai as pessoas, mas traia por debaixo dos panos. Quando eu falo trair, é tipo amizade, tudo, entendeu? Seja falso, mas seja por debaixo dos panos. Então, assim, as pessoas, ela ensina pra gente que só vence quem é pilantra, entendeu? Quem se aproveita, e as pessoas acham que só ela que nasceu esperta, e as pessoas querem mostrar pra você que pessoas boas só se ferram, e não é verdade. Porque assim, que nem eu te falei, a gente vive uma vez, pelo menos na minha crença, é isso, tá? A gente vive uma vez. E a gente tem sempre escolhas. Não tem essa da gente falar que não existe escolha. Existe escolha sim. A gente tem escolha de fazer o bem e escolha de fazer o mal. E assim, é tão enraizado isso na gente que pessoas boas só se ferram e pessoas humildes têm que ser pobre, né? Que é uma coisa assim surreal e não é verdade. Pessoas boas, existem pessoas com dinheiro que elas são boas mesmo. E elas são mais humildes do que pobres que se acham que é humilde e não é. É extremamente arrogante, fala muito mal da vida dos outros, perde mais tempo cuidando da vida dos outros do que da vida deles. E assim, vai muito do caráter das pessoas, tá? E é que nem eu falo, errar é humano. Assim como eu, todo mundo já errou. A diferença é que eu escolhi mudar, né? A partir do momento que eu vi que não era pra mim, quebrei a minha cara, eu escolhi mudar, entendeu? E o meu passar e seguindo isso daí
Deixa o seu passado no passado, entendeu? Todo mundo tem um passado, tá? Todo mundo, ninguém é santo, ninguém veio aqui com desceu numa manjedoura e viveu sem pecados. Todos nós somos pecadores e todos nós temos passado. A diferença que passado é passado. Entendeu? A partir do momento que você aprende com ele, o passado só serve para você aprender com seus erros. A partir do momento que você aprendeu, esquece ele, gente. Tá lá, ele não vai voltar para você consertar nada. A única chance que você tem é todo dia, quando você abre seu olho, fazer as coisas diferentes. Porque fora isso, você não vai inventar uma máquina que vai voltar lá e vai falar, ó, fulana, não faz isso porque vai dar isso, isso, isso e isso. Entendeu? E outra coisa, confie mais em ações do que em palavras, né? Palavra bonita todo mundo fala, né? Só a gente estudar e se esforçar um pouquinho, todo mundo fala, todo mundo sabe alguma palavra bonita, só que assim, ações é poucas pessoas que demonstram, né? Não tem, as pessoas, elas costumam falar muito, é que nem vendedor, fala porque precisa vender. Porque precisa se mostrar uma coisa que elas têm que pôr na cabeça dela e acreditar que é, né? Só que assim, nas ações dela, elas estão demonstrando outras, né? E é isso, você sempre preste mais atenção na ação das pessoas do que nas coisas que ela fala. E escute mais e fale menos, né? Quando a gente tá num convívio, né, social com o ser humano, a gente costuma ouvir muito de muita coisa, nossa, é história, é isso e aquilo. É assim, gente, escutou, entendeu? Não vai te fazer melhor nem pior, não vai fazer nada, nenhuma mudança na sua vida, entra pelo ouvido e sai pelo outro. Gente, a gente tem que aprender que as escolhas dos outros são escolha dos outros. A partir do momento que não afeta você, não diz respeito a você. Você falar mal da pessoa, não vai fazer a sua vida melhorar. Ao contrário, vai te deixar mais amarga, porque você não está vivendo a sua vida. Você está em prol de viver cuidando da vida dos outros, esperando que a outra pessoa se ferre mais para você se sentir bem. Isso é frustração, entendeu? Então é assim, cuida da sua vida, do seu estudo, da sua saúde, da sua casa, dos seus filhos, do seu trabalho, do seu tempo, das suas viagens, mas não cuide da vida dos outros, em hipótese nenhuma, a não ser que seja muito da sua família, como seu filho, sua mãe, seu pai. E outra, quando você abrir sua boca, seja para abençoar, nunca para amaldiçoar. Entendeu? Porque quanto mais você amaldiçoa uma pessoa, amaldiçoar que a gente fala é assim, é falar mal, coisas que não agregam bem a você, mais você vai ficar ruim, entendeu? Então, assim, você tem que aprender a falar menos e escutar mais. A gente tem que aprender. Isso daí é uma lei da vida, porque se a gente não aprende, a gente não quebra o círculo e sempre tá se ferrando, sempre as coisas tá acontecendo, sempre a mesma história, e a gente não quebra aquele ciclo. Então, é assim, é quase como uma prioridade na nossa vida, tá? Outra coisa, você não precisa gostar de ninguém. Você não precisa gostar de ninguém, você não precisa gostar de mim, você não precisa gostar de fulano, de ciclano. Só que assim, respeitar você é obrigada sim, entendeu? Ah, não sou obrigada, você é sim. Entendeu? Coloca na sua cabeça que cada um faz as suas escolhas. E cada um aprende num nível diferente de aprendizado. E assim, as escolhas dela não diz respeito a você. A não ser que estejam prejudicando ela muito, como se enfiando nas drogas. Mesmo assim, para sair das drogas, por exemplo, tanto para entrar como para sair, é uma escolha. Entendeu? Então, assim, as pessoas, elas aprendem de um jeito diferente, mas elas sempre vão aprender. O que você não pode, o que você não deve, além de falar mal e interferir na vida dos outros, é viver em prol de querer que aquela pessoa se ferre mais para você sempre estar se sentindo melhor, tá?
É, eu acho que é só. E a última é aprenda a se amar. Quando a gente fala em aprender a se amar, né? A gente é feito de erros, a gente é feito de defeitos, de acertos, de alegria, de tristeza. E tem coisas na gente que a gente vai se olhar e não vai gostar, vai achar algum defeito. Só que, gente, a gente é um mundo, né? A gente tá toda hora aprendendo, a gente tá toda hora evoluindo. E assim, cara, só você sabe quão gostoso é ser você, entendeu? Como é bom ser você, como é bom ter a sua cabeça, como é bom você se sentir evoluindo, como é bom você saber que você tá ali pra você, cara. Entendeu? Eu tô me cuidando pra mim. Eu tô escolhendo fazer um exercício para mim olhar e nossa, me sentir muito bem. Não é questão de competir, é questão de saber que você é única, cara. Pode ter gente parecida com você, mas ninguém é igual a você. Ninguém vai te substituir para os seus filhos, ninguém vai te substituir para sua mãe. Cara, você é único, 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 único em todo mundo, em todos os bilhões e milhões de pessoas que existem. Você é um ser único. Então, assim, sempre se ame, sempre se cuide, sempre coloca a roupa que você quiser, a maquiagem que você quiser, pinta o cabelo do jeito que você quiser, mas quando você se olhar no espelho, você se ame. Não espere que ninguém faça isso por você. Você tem que fazer por você, entendeu? Você não pode esperar de outras pessoas aquilo que só você pode se dar, entendeu? Então se ama, cara, se ama. Entendeu? Isso é amor próprio, isso é evolução. É você não esperar que outra pessoa chegue e fale, nossa, como você tá bonita. É gostoso ouvir de pessoas que você ama? É, mas quando você olha e fala, cara, como eu tô bonita hoje, mano. Nossa, que linda. Gente, como é que eu fico linda com essa roupa, com essa maquiagem? Gente, não tem coisa melhor. Isso é libertador, tá bom? E é assim, acho que é só, né? Ah, um muito importante que eu tava esquecendo. É melhor ser rejeitado por ser sincero do que aceito pela falsidade. Porque assim, quando você é sincero, é tipo aquela velha história. Todo mundo quer sinceridade, mas quando você fala, você é o errado. Elas vão te excluir, elas vão te afastar, elas não vão querer ter amizade com você. Por quê? Porque elas não querem ouvir a verdade. A gente foi criado para ser feliz com a mentira, né? A gente foi criado para ser feliz com a mentira. Sabe aquela velha história? Eu aceito a sua opinião desde que ela seja a minha. Então, isso não existe. Isso é muita infantilidade, né? Isso é muito egoísmo, porque assim, a minha opinião não é a sua. Eu tô falando coisas aqui, mas tem gente que vai gostar e tem gente que vai discordar. E tudo bem, eu não me importo. Por quê? Porque eu tive que amadurecer sozinha, eu tive que aprender muita coisa na minha vida para chegar e ter essa opinião. Eu não sou a dona da verdade, tá? Mas eu tenho certeza que as coisas que eu tô falando aqui ajudam muitas pessoas, porque assim, era o que eu queria ter ouvido, né? É o que eu queria ter ouvido. Eu queria que alguém tivesse me abraçado e ter me ouvido, mas não, tá? Na minha época era só crítica, crítica e mais crítica. Era só querendo que a gente se ferrasse, falando mal, desejando mal, sabe? Aquelas falsas pessoas. Mano, tanta falsidade, gente do céu. É tanta pessoa que erra e olha e fala como se só você fosse errada no mundo, é como se você fosse o Judas, né? E assim, não seja falso, tá? Não seja falso. E se você tiver que ficar do lado, e se uma pessoa tiver que ficar com você só porque você só tá falando aquilo que ela quer ouvir, filha, se afasta. Se afasta, porque isso daí só vai prejudicar a sua cabeça, tá? Só vai prejudicar o seu emocional. Porque assim, quanto mais a gente quer fazer pelos outros, mais errada a gente é.
tá? E quando a gente aprende isso, que quer sair desse ciclo, a gente era errado uma vez, a gente vai ser errada 2 vezes, entendeu? Então, assim, seja sempre sincero, só que assim, sinceridade não é aquelas coisas sem noção, né? Eu falo na cara que eu sou sincerona. Não, não é ser sem noção. É você não precisar falar assim para agradar os outros, né? Se alguém se chegar e falar, meu cabelo caiu aqui, tá vendo? Caiu aqui. Eu vou falar assim, eu tô vendo que tá arrepiado, infelizmente eu não posso fazer muita coisa. Mas assim, se eu falar assim, nossa, olha, meu cabelo ficou todo arrepiado. Não ficou não. Nem tô vendo isso daí. Gente, eu sei que é mentira, entendeu? É só uma suposição. A gente sabe que é mentira e que a pessoa só tá fazendo aquilo para agradar. Não precisa fazer isso, não precisa, porque assim, chega uma certa época da nossa vida que a gente sabe identificar muito bem. Quem tá do nosso lado porque gosta da gente, quem tá do nosso lado só porque a gente tem alguma coisa para oferecer. Outra coisa também, seja boa, não seja boba, entendeu? Você ser boa é uma coisa, você ser boba é outra coisa. Uma vez eu li uma frase que falava assim: você errar uma vez é problema das pessoas. Você errar 2, 3 vezes já é problema seu. Então, assim, tem pessoas que acham que tem que ser besta várias vezes com a mesma pessoa para mostrar para ela que ela é boa. E a pessoa tá pouco se lixando para você. Ela só tá te olhando como uma pessoa fraca, que toda vez ela vai poder errar com você e você vai estar sempre perdoando porque você acha que ser boa é perdoar milhões de vezes a mesma pessoa e continuar sendo besta para ela. Quando Deus fala mesmo que a gente tem que perdoar 70 vezes 7, várias vezes, né? Só que assim, perdoar é uma coisa. Em nenhum momento ele falou que a gente tem que conviver com essa pessoa. A gente pode perdoar, sim, e não é obrigada a conviver. Porque eu acho assim, quando a gente convive com a pessoa que fere a gente tá se maltratando num nível. E fora que a gente nunca vai conseguir perdoar essa pessoa se a gente estiver sempre ali vendo e convivendo com ela. E vendo ela fazer as maldades e as mesmas coisas. Então, assim, perdoa. Mas ela lá, eu aqui. Entendeu? E por hoje é só. Eu já falei demais. Tá? Eu espero que vocês tenham uma ótima semana. Eu vou tentar gravar mais vídeos. Eu tenho muito assunto para falar, espero que vocês gostem desse tema. Se vocês têm alguma coisa também para poder falar, alguma coisa que vocês queriam ter ouvido, que iam ajudar muito vocês na adolescência de vocês, na construção, né, de vocês, deixa aí nos comentários, tá? Dê um like, compartilhe, se inscreva. Porque é só assim que eu vou saber que vocês estão gostando. Gente, a gente só sabe assim. Entendeu? Eu sei que, tipo, tem as visualizações, tem até muito do que eu pensei que não ia ter. Por exemplo, eu tinha uma meta na cabeça, graças a Deus passou essa meta. E assim, eu espero estar ajudando muito vocês, porque o meu objetivo é falar coisas para poder ajudar vocês de alguma forma. Como se eu sentisse que eu estivesse fazendo a minha parte no mundo, né? Tenho muita coisa ainda para falar, muita história, nossa, muito projeto, muita novidade. Mas por enquanto é só. Fiquem com Deus e até a próxima.